Hoje eu vou atender vários pedidos que chegaram para que eu analisasse esse livro, O Drible, do escritor mineiro Sérgio Rodrigues. Eu confesso a vocês que eu não tinha lido esse livro antes e também nenhuma outra obra, do escritor Sérgio Rodrigues. Mas foi um percurso de leitura interessante e que eu quero dividir um pouco, então, hoje com vocês. Como é um livro que cai em provas, em vestibulares, por isso tantos pedidos, Então, como sempre, eu vou dar muitos spoilers, porque eu vou resumir, analisar e dar algumas dicas do que eu considero mais importante, tanto na narrativa, na forma, como o escritor escreve, quanto no conteúdo, quanto na própria história. E que eu acho que pode ser também pedido em uma prova, algum tipo de pegadinha, assim por diante. E se você não for fazer prova nenhuma, vem comigo também durante o vídeo conhecer como eu uma obra premiada de um escritor brasileiro contemporâneo. Acho sempre bom a gente acompanhar o que os escritores contemporâneos estão fazendo. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou escritora, jornalista, professora, mestre e doutora em literatura. E eu já lhe peço que, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para ver tudo que a gente lança toda semana, Deixe seu comentário e, se você quiser que eu analise algum livro, é só pedir. Eu já fiz quase todos aqui do estado de São Paulo, onde eu moro, mas pode me pedir de qualquer estado, vestibulares, que eu faço com prazer. Bem, o título, O Drible, já nos dá a direção da história. O que é o drible no futebol? É quando um jogador, usando ali todo o seu talento, ou alguns preferem, toda a sua malícia, praticamente engana o jogador do time adversário e passa por ele facilmente sem perder a bola, Ele faz que vai para a esquerda, vai para a direita, tem aquele gingado. Pois é essa basicamente a história do livro. Alguém vai driblar alguém nessa história. O romance traz o protagonista chamado Murilo Neto. Quando começa a história, ele já tem 47 anos, ou seja, ele é um adulto que nessa altura da vida já devia ter muitas questões resolvidas, Mas o Murilo Neto parecia que não, Ele arrastava ali muitos problemas da infância, da adolescência. Ele havia se tornado um revisor de livros, obscuro, parecia que tinha ali a sua vida completamente estagnada. Ele era filho de um comentarista esportivo de futebol, que foi muito famoso em sua época, chamado, claro, Murilo Filho. Se ele era Murilo Neto, o pai chamava-se Murilo Filho. Pai e filho, os Murilos, sempre tiveram um relacionamento muito difícil. E há 26 anos eles não se viam e não se falavam, Quando, depois desses 26 anos, um belo dia, o pai liga para o filho, pedindo para que ele o vá ver no sítio onde ele mora, porque ele está morrendo. Claro, que apesar de toda a mágoa que o filho tinha desse pai, esse é um pedido que, quando é feito, é muito difícil alguém recusar. Então, o filho acaba cedendo e vai ver o pai. O pai mora num sítio afastado, o filho mora no Rio de Janeiro, na capital, e o pai num sítio afastado. E isso acaba se tornando quase que uma rotina para o filho, que sai do Rio de Janeiro aos domingos,
pega a estrada, ele tem um Maverick, né, que é um carro que hoje em dia a gente quase não vê. Ele passa num lugar ali, compra uns croquetes e leva para o pai, para que eles possam ir comendo alguma coisa enquanto pescam no riacho que tem ali no sítio. E no final da tarde, então, eles assam aqueles peixes que eles pescaram e aí sim eles têm uma refeição. No sítio havia um casal de caseiros e desde logo o filho percebeu que havia uma grande intimidade entre a moça, né, a caseira, chamada Uiara, e seu pai. Mas ele achou ali meio estranho, porque a tal caseira era casada com Josué. E o Josué não ficava ali muito no sítio, mas parecia que o pai não se importava em demonstrar essa intimidade, mesmo na frente do marido da Uiara. A cada visita do Murilo Neto ao seu pai, o que esse filho espera? Ele espera que o pai, ao final da vida, lhe peça desculpas por todo o mal que ele lhe fez. Mas a gente, à medida que vai lendo, vai percebendo que isso não vai acontecer. A cada domingo, o pai tem um grande arquivo de vídeos de futebol, então ele põe um vídeo ali antigo de uma jogada famosa de futebol e que de alguma forma tem a ver com o relacionamento dos dois, do pai e do filho. Mas é muito difícil para o Murilo Neto, o filho, perceber essa relação, né? Fazer a relação entre o que ele está vendo ali no vídeo do futebol e o que acontece com eles dois. Enquanto isso, nós leitores vamos sabendo que a mãe do Murilo Neto se chamava Elvira Lobo e que ela havia se matado quando ele ainda era um garotinho. Ele nunca soube o porquê da mãe ter se suicidado, né? Mas naquela época ela já era separada do pai, né? E ele morava com a mãe era independente, ele morava com a mãe. Só que quando ela se mata, quando ela morre, então ele vai morar com o pai. E aí começa toda uma relação muito tumultuada com esse pai. Quando o menino já tinha um pouco mais de idade, o pai tentou torná-lo um jogador de futebol. Ele tinha muita influência como comentarista esportivo famoso e também era conselheiro do Clube América. Mas o Murilo Neto, ele não tinha qualquer talento para o esporte. Demorou para o filho perceber que não era uma tentativa, que normalmente acontece, né, de um pai querendo muito se orgulhar de um filho, mas de uma forma de sadismo do pai, como se o pai tivesse de alguma forma se vingando deste filho. Já nesse momento do romance, o pai chama o filho várias vezes de Tizil, um apelido que o pai deu ao filho. E esse apelido é muito importante porque ele é revelador do mistério da história. O que é Tizil? Tizil é um pássaro que na verdade ele é azul bem escuro, mas que à distância ele parece negro. E esse termo, o termo Tizil, foi muito utilizado aqui no Brasil há algumas décadas, né, há décadas atrás, como uma forma preconceituosa, pejorativa de se referir a pessoas de pele negra. Então, aqui já precisamos nos perguntar por que o pai chamava o filho de Tizil, né? E isso aparece inúmeras vezes, tá? Ao longo do romance. Murilo Neto, apesar dos 47 anos, ele nunca tinha tido um relacionamento duradouro com uma mulher. No momento em que a história começa, ele está saindo com uma moça chamada Grace Kelly, né, numa referência ali à princesa de Mônaco, que era caixa em uma farmácia.
Murilo Neto, ele sempre saía com moças de condição social inferior à sua. E sempre ele se livrava delas quando percebia que o relacionamento já estava durando muito tempo, tá? Então, ele achava de alguma forma ali que talvez por elas serem de condições social inferior, ele podia descartá-las. A Gleice parecia gostar de verdade dele e queria saber mais sobre o relacionamento que ele tinha com o pai. Mas o Murilo Neto deixava escapar bem pouco, contava bem pouco da sua vida para ela. Um dia, a Gleice lhe conta que ela está grávida dele. Ele não quer saber desse filho, ele fala que paga o aborto, mas a moça briga com ele e desaparece completamente da sua vida. A gente não sabe, então, o que aconteceu com esta gravidez. Durante sua adolescência, né, do Murilo Neto, o pai, que já era famoso, tinha muitas amantes, levava para casa deles, né? E o Murilo Neto teve sua primeira experiência sexual com uma das amantes do pai, uma atriz chamada Magda Vita. O que o deixou assim, com sentimento de culpa, de trair seu pai, tá? Então era até um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que tinha culpa, tinha aquela coisa dele dividir uma mulher com o pai. Aos 18 anos, ele entrou na posse dos bens que a mãe havia lhe deixado e foi morar num apartamento na Gávea, que era ali parte da herança, né? Era uma época em que ele acreditava que ele podia ser músico, ele tinha uma banda chamada Os Copos, e no apartamento morava também o seu amigo Franco, que participava com ele da banda, né? E o Franco, ele tinha uma namorada chamada Lude. A Lude e o Murilo costumavam conversar de madrugada enquanto o Franco estava dormindo e, claro, acabaram se envolvendo. Apaixonado por Lude, o Franco foi embora, se mudou. Apaixonado pela Lude, o Murilo Neto leva a garota para conhecer seu pai. Um grande erro, já que a Lude e o pai vão se tornar amantes, né? E que quando o Murilo Neto descobre, tem uma grande briga, né? E é esta briga que faz com que pai e filho fiquem sem se falar durante os últimos 26 anos. Então isso a gente vai sabendo à medida que a história no presente vai acontecendo. Durante um desses domingos, o pai diz que está escrevendo um livro, e já que o Murilo Neto é revisor, pede então que ele revise. E nós, leitores, vamos então ficar sabendo através desse livro e através de alguma coisa que o pai conta, da história do Peralvo, que era um rapaz que vinha da mesma cidade do Murilo Filho, eles eram do interior, né? E que era um jogador de futebol brilhante e que, na opinião do Murilo Filho, que entendia muito de futebol como comentarista, deveria ter sido um jogador com uma carreira ainda de mais sucesso do que a de Pelé. O Peralvo e o Murilo Filho se tornam próximos, né? E o jogador, confiando no Murilo Filho, lhe conta que conseguia jogar tão bem porque ele tinha um poder. Que poder era esse? O poder de ver as coisas com 1 segundo de antecipação, o que lhe permitia saber o que o jogador do time adversário iria fazer. Então, acho que era o sonho de qualquer jogador poder enxergar o mundo 1 segundo antes, né? O Murilo Filho guardou esse segredo durante algum tempo, mas um dia, querendo dar um furo jornalístico, né, ele conta na coluna dele, no jornal, sobre isso. O Peralvo fica muito bravo, se sente completamente traído. E essa divulgação fez com que entidades sobrenaturais interferissem no jogo do Peralvo.
e num jogo que era quase que uma estreia, o que acontece? Ele joga muito bem, mas de repente essas entidades começam a interferir e ele marca um gol contra. Logo depois do jogo, os torcedores ficaram enfurecidos e quebraram as pernas do Peralvo. Ele ficou muito ruim de saúde. Com remorso do que tinha feito, contando sobre o talento ali, o poder, e sabendo que Peralvo nunca mais iria jogar futebol, o Murilo filho leva o Peralvo para sua casa para cuidar dele. Mas, à medida que ele está lá já há algum tempo, a Elvira, sua mulher, e o Peralvo têm um caso. E o Murilo filho vai demorar para descobrir. Ele só descobre, ele diz que ele descobre depois do Rio de Janeiro inteiro. Quando nasce o filho, e o filho é pardo, né? Já que ele e a mulher eram brancos e o Peralvo era negro. Peralvo acaba, depois que ele melhora, vai embora da casa deles, ele acaba sendo morto pela ditadura, porque ele se envolveu ali com a filha de um militar, e na época da ditadura era uma época que os militares aproveitavam ali o pretexto de ditadura e matavam muitos dos seus desafetos, né? Dizendo que tinham matado porque era subversivo, que obviamente não era verdade. A Elvira, que já estava separada do marido, quando o Peralvo morre, ela se mata. Então essa é a razão por que ela se mata. Um dia, em um domingo, quando Murilo Neto chega ao sítio, o pai e ele estão ali assistindo na televisão um vídeo antigo que é um famoso drible do Pelé. Mas o Neto não entende a razão daquele vídeo, né? Ele pergunta ao pai, fala: pai, o que tem para eu entender? E o Murilo dá a seguinte resposta, e que é muito importante esse trechinho. Abre aspas. Me chame de Murilo. O que tem para entender é tudo, a vida inteira, e quase tudo o que tinha para acontecer nesse gramado já aconteceu. Você não vê que o jogo está terminando? Estamos no último minuto da prorrogação. Fecha aspas. Então, ele fala isso, aí ele dá o controle remoto para o filho, para o Murilo Neto, e sai da sala. O Murilo Neto, então, resolve assistir de novo aquele vídeo para ver se ele consegue resolver o enigma que o pai quer que ele entenda, né? E ele tá lá assistindo o vídeo e, de repente, né, o vídeo que era ali do drible do Pelé, aparece em seguida um outro vídeo em que o pai explica o óbvio que nós leitores já sabemos, que ele era filho de Peralvo. Ele conta que ele demorou a descobrir a verdade, conta também que ele ama a caseira, a Uiara, e que quer deixar tudo o que ele tem para ela, e não apenas a metade como manda a lei, já que ele tem um filho e não pode dispor de tudo. A lei brasileira diz que você só pode dispor de metade, a outra metade sempre é do filho. Então ele fala para que Murilo Neto o vá encontrar na represa. O Murilo Neto vai lá todo obediente e quando ele chega na represa, ele vê o corpo do pai boiando morto. Ele leva o corpo para casa, onde a Uiara e o marido parece que já estavam ali esperando. 2 dias depois, ele é preso em casa, acusado de matar o pai. A polícia havia descoberto que os croquetes entre os croquetes ali haviam alguns envenenados, e que o Murilo filho, então o pai dele, havia lavrado um testamento onde deixava tudo que ele tinha para a Uiara, já que desconfiava que o filho planejava matá-lo. E essa é a única maneira no Brasil de você deserdar um filho, seja legítimo ou adotado, quando esse filho planeja a sua morte, tá? Então, essa é a única maneira. Ficamos sabendo então que
que ele passou os últimos anos ali depois da morte do pai, entrando e saindo da prisão, e que no dia seguinte ele será levado a júri popular. E provavelmente ele será condenado, já que todas as provas são contra ele, né? Tem o testamento, tem os croquetes envenenados, tem um dia que ele brigou no lugar do bar ali dos croquetes que o pai tinha que morrer porque ele estava nervoso, então a chance dele é mínima de ser inocentado. Ele perde o apartamento que a mãe havia lhe deixado para pagar advogado e ele mora então agora num quarto alugado na favela Parque da cidade. Quando ele chega na favela, depois um dia que ali ele estava meio desesperado, pensou até em se matar, ele encontra a Grace Kelly e a Grace Kelly diz para ele que foi muito difícil encontrá-lo, né? Porque é lógico que ele tinha se mudado. E ela então está com um garotinho que é o Cauã, e ela apresenta o garotinho como seu filho. Bem, vamos lá, vamos à análise. Eu acho que o grande mérito desse livro é o tempo todo fazer a analogia da vida dos personagens com passagens famosas do futebol. Dá pra gente perceber, eu então que não entendo muito de futebol, dá pra gente perceber que o escritor teve um árduo trabalho de pesquisa para colher tantos lances importantes do futebol, mas que coubessem na história, não é? Não basta ser importante, né? São lances que são adaptados aos momentos certos do romance. Para mim, esta forma, essa narrativa é o grande valor desse livro. Algo que eu considero uma fragilidade é a construção do personagem Murilo Neto, que aos 47 anos não tinha percebido ainda que não podia ser filho do Murilo Filho. Não bastava o pai chamá-lo de tizio a vida inteira, mas apesar do escritor evitar, né, dizer isso até o final do livro, o Murilo Neto era pardo. E, claro, um homem de 47 anos sabe que ele é pardo. Então, isso é uma fragilidade, né? Então, essa verdade que explicava tanta coisa entre o relacionamento dos dois não apareceu como problema a vida toda. Isso eu senti falta, né? Por quê? Porque torna a história não verossímil, né? Torna a história frágil. Além disso, por mais que o protagonista diga que a armação do Murilo para cima dele, né, tornando suspeito do crime de tê-lo matado, foi uma vingança pela humilhação de uma vida toda, né, ter um filho ali que não era seu filho, eu ainda acho que esse argumento não é muito forte, é um argumento que não se sustenta. O Murilo Neto, por mais que o pai fosse louco, vingativo, o Murilo Neto não tinha culpa pelo erro da mãe. E por mais que o pai quisesse deixar os bens para a caseira, 50% de tudo que ele podia dispor já era bastante coisa. Além disso, na época em que o Murilo Neto nasceu, não havia exame de DNA. E o pai poderia contestar essa paternidade, né, dizendo que tinha sido enganado pela Elvira, enganado pela mãe. Então, assim, teria sido mais real. Claro, gente, vocês vão falar, mas é uma história de ficção. Na ficção cabe qualquer coisa. Mas quando você constrói um romance como esse, que é um romance realista, você tem a obrigação de fazer com que ele se pareça o mais possível com a realidade. Então, por isso que eu acho que ficou ali um pouco manca a história nesse argumento. Eu sempre digo que eu gosto muito de ficção científica ou de realismo fantástico, pois na ficção científica não há qualquer compromisso
com a realidade, é só fantasia. E no realismo fantástico, o que a comunidade, a sociedade entende por real, por realidade, é aquela que manda a imaginação do escritor. É uma realidade que, na verdade, ela é fabricada pelo escritor, o realismo fantástico. Claro que você já concluiu que o drible, título do livro, é toda então essa armação do pai enganando o filho para que ele parecesse um criminoso, como se ele fosse então um jogador adversário. Então, até o último momento é feito ali a relação com o futebol. O romance O Drible traz muitas referências à cultura pop, à cultura popular, como, por exemplo, ele cita uma série que ficou famosa nos anos 60, chamada O Túnel do Tempo. Em outro momento ele cita uma outra série que também ficou famosa, Os Waltons, e isso dificulta a compreensão de quem não assistiu essa série, de quem não viveu aquela época. O problema de livros que trazem tantas referências que não são universais e atemporais, mas apenas ligadas a uma época, é que esses livros acabam se tornando livros datados, né? Não vão ser livros nunca imortais, tá? Como você tem os de Shakespeare, de Dickens e assim por diante. Uma pegadinha que alguns professores gostam, mas que eu particularmente nunca usei nas minhas provas, porque eu acho que prova tem de ser inteligente e tem de tirar o melhor do aluno, mas que costuma aparecer esse tipo de pegadinha, é que se você não leu o livro ou leu com desatenção a questão, pode se confundir e achar que Murilo Filho é o filho. Mas não se esqueça, Murilo Filho é o pai, o comentarista de futebol. O protagonista chama-se Murilo Neto. E tem uma razão, né? É como se houvesse uma continuidade forçada ali, né? Nos nomes, apesar de ele não ser um filho legítimo. Por fim, eu creio que vale a pena a leitura. É sempre muito bom conhecer o trabalho de escritores contemporâneos, principalmente quando eles trazem a paixão primeira do brasileiro, que é o futebol, e que estranhamente, mesmo sendo essa grande paixão, é tão pouco abordado nos romances. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.